Você está cansado, não de trabalhar, não do barulho, não do mundo. Você está cansado de ter que aguentar o tempo todo, de fingir que nada te afeta, de morder a língua enquanto os outros provocam, de caminhar pela vida como se fosse uma rocha, quando por dentro há um fogo contido. As pessoas acham que você está bem porque não fala. Pensam que você não sente, que não reage, que é feito de gelo. Mas o que não entendem é que o silêncio também pode ser um aviso. Porque você não grita, não explode, você simplesmente desaparece. E quando isso acontece, não há volta. Este vídeo não é para quem busca se encaixar. É para você, que construiu seu mundo na solidão, mas sabe que ainda há coisas que podem quebrar sua calma. E quando isso acontece, nada volta a ser como era. Fique até o final. Porque o que você vai ouvir não é entretenimento, é uma radiografia da sua mente e das 10 coisas que podem quebrá-la, sem que ninguém perceba. Vamos lá. Número 1. Alguém ficar em cima de você enquanto trabalha. A primeira coisa que quebra sua calma não é o trabalho duro, não é o estresse, nem ter 1000 coisas para fazer. Você já aprendeu a se mover no caos, a manter o foco mesmo quando tudo ao redor está desabando. O problema não é o trabalho. O verdadeiro problema é quando alguém começa a te vigiar como se você fosse incapaz de agir sozinho. Isso significa que não confiam no seu julgamento, que duvidam da sua capacidade de resolver as coisas do seu jeito. E para alguém como você, que valoriza a liberdade mais do que o reconhecimento, isso não é apenas irritante, é ofensivo. Você já passou por isso. Está concentrado, avançando bem, e de repente aparece alguém atrás de você, revisando o que você faz, questionando seus passos, oferecendo sugestões desnecessárias. A produtividade vai por água abaixo. Não porque você não sabe trabalhar sob pressão, mas porque, quando tentam te controlar, você desliga o motor. Um Sigma não pede ajuda. Ele a aceita se for real, se somar. Mas se o tratam como uma criança que precisa de supervisão, ele se desconecta, não briga, não grita. Apenas reduz o esforço ao mínimo ou simplesmente vai embora. Porque você não trabalha por aprovação, trabalha por princípios. E se não respeitam isso, você não deve nada a ninguém. Quem te vigia achando que assim vai extrair o melhor de você, não entende que acabou de ativar seu modo mais distante, aquele que não discute, aquele que vai embora e não volta. Número 2. Elogios que soam falsos. Às vezes, o que mais te desliga não é uma crítica, é um elogio. Porque nem tudo que soa bonito é sincero. E você sente isso, você percebe, você detecta em meio segundo. A segunda coisa que quebra sua calma é esse tipo de elogio vazio que não busca te reconhecer, mas te manipular. Isso acontece quando alguém te lança um elogio que não tem peso, que não faz sentido, que não condiz com a realidade. Dizem que você é brilhante, sem saber o que você faz, que admiram seu jeito de ser, logo antes de te pedir algo. São aquelas frases que não alimentam a alma, apenas irritam. Imagine, alguém chega com um sorriso forçado, diz o quanto você é incrível, o quanto te admira, e logo em seguida pede um favor que claramente não faria por você. O que você faz? Nada. Você não confronta, apenas se afasta. Um homem Sigma não busca aplausos. Ele valoriza o reconhecimento verdadeiro, aquele que vem de quem te observou, de quem entende seu processo. Mas quando detecta elogios vazios, sua mente se fecha, não responde, não se conecta. Porque para você, palavras sem coerência são ruído e você não vive no ruído. O que os outros não entendem é que, ao tentar te manipular com elogios, não estão ganhando seu favor, estão perdendo seu respeito. E quando isso acontece, você não fala, não anuncia, apenas desaparece. E nem percebem quando foi que te perderam.
Número 3. Dramas para te manipular. Outra coisa que quebra sua calma não é a emoção verdadeira. Não é ver alguém vulnerável. Não é o choro, nem a tristeza, nem a raiva sincera. Você entende a dor humana, mas o que você não suporta é quando alguém usa as emoções como arma. É aí que tudo em você se apaga. Isso aparece quando alguém percebe que não pode te controlar com argumentos e muda de tática. Aumenta o tom de voz. Chora no momento exato. Se faz de vítima justamente quando começa a perder o controle. Já não é emoção, é estratégia. Você já viveu isso. Está em uma conversa séria, tentando manter a calma, e de repente a outra pessoa explode em lágrimas ou gritos. Não pelo que sente, mas porque quer interromper a conversa, te fazer se sentir culpado, desviar o foco. E você percebe, você sente, você sabe que não é real. Um sigma não se assusta com emoções fortes. Ele pode, inclusive, ficar em silêncio ao lado de alguém que realmente precisa. Mas quando percebe que o choro tem segundas intenções, que o drama é atuação, ele não sente compaixão, sente repulsa. Você não diz nada, não aponta, apenas se afasta, porque entende que quem usa emoções para te dobrar, um dia vai tentar te afundar com elas. E você não está aqui para joguinhos emocionais. Está aqui por conexões reais. O falso te desgasta. O manipulador te intoxica. Por isso, quando vê o show, você simplesmente apaga a luz e sai do teatro. Número 4. Equipes onde só um brilha. E depois tem isso que chamam de trabalho em equipe, mas que você sabe que é pura encenação. Falam de união, de colaboração, de que somos todos um. Mas na prática, um manda, um decide, um leva os créditos. E você está ali apenas para que o sistema não desmorone. Isso acontece quando disfarçam controle com discursos bonitos. Quando alguém veste a camisa de líder, mas só para receber aplausos enquanto você faz o trabalho pesado. Quando pedem esforço coletivo, mas distribuem os méritos conforme a conveniência. Você já viveu isso. Te chamam para um projeto, te vendem um sonho coletivo, mas assim que vêm os resultados, o discurso muda. Minha visão, minha estratégia, graças a mim. E quando algo dá errado, aí sim compartilham a culpa, sem filtro, sem memória. Um sigma não busca holofotes, não precisa aparecer, mas também não tolera hipocrisia. Se você vai trabalhar por algo, tem que ser claro, transparente. Se vai seguir alguém, tem que ser porque respeita essa pessoa, não porque foi manipulado por slogans vazios de união. Quando você percebe esse jogo, não faz escândalo. Não confronta, apenas começa a guardar sua energia. Fica mais frio, mais distante, mais estratégico, faz apenas o necessário, nem mais nem menos. Porque se esse time é só uma desculpa para que outro brilhe, você não precisa estar ali. E quando decide ir embora, não pede permissão, apenas desaparece. E o vazio que você deixa, ninguém consegue preencher. Número 5. Conselhos de quem não aplica nada. E há algo que não só te incomoda, te corrói por dentro. Alguém sem nenhum resultado tentando te dizer como deve viver a sua vida. Não é que você rejeite conselhos, muito pelo contrário. Você sabe escutar quando há sabedoria real. Mas quando quem fala não vive o que prega, tudo em você se fecha. Isso acontece quando alguém tenta te guiar a partir do próprio fracasso. Quer te corrigir sem ter se corrigido. Quer te ensinar caminhos que nem ele mesmo percorreu. E o pior, faz isso achando que tem autoridade moral sobre você, quando na verdade não conquistou nem o próprio respeito. Você já passou por isso. Alguém com a vida em ruínas te dá aula sobre relacionamentos, diz como você deve trabalhar mesmo sem cumprir seus próprios horários. Fala de disciplina, mas vive no caos, e ainda espera que você agradeça o conselho. Um homem sigma escuta, sempre.
Mas não escuta qualquer um, só escuta quem viveu, caiu, se levantou e fala com base na experiência, não com sede de se sentir superior, porque para você coerência não é detalhe, é filtro. Quando percebe essa incoerência, você não discute, não corrige, apenas deixa de levar a pessoa a sério e não esquece, porque para você, quem quer te conduzir sem ter se conduzido, é só barulho. E você não negocia com o barulho, você desliga e segue sem olhar para trás. Número 6. Regras sem sentido criadas por ego. Cedo ou tarde, você chega a um lugar onde quem manda não são os princípios, são os egos. E é aí que tudo começa a cheirar mal. Você não se incomoda em seguir regras, não é rebelde por capricho. Mas quando as normas existem apenas para inflar o ego de alguém, sua mente começa a se desconectar. Isso se vê em sistemas onde é preciso pedir permissão para o óbvio, onde cada passo passa por 3 filtros inúteis, onde o processo vale mais que o resultado. Não porque funcione assim, mas porque alguém quer se sentir importante vendo os outros se curvarem. Com certeza você já viu. Pessoas defendendo com paixão uma regra absurda só porque foi criada por um chefe ou pelo chefe do chefe. Gente que se apega a procedimentos vazios porque quebrá-los seria desrespeitar alguém intocável. E você lá, vendo a mentira vestida de estrutura. Um sigma não precisa quebrar regras para se sentir livre, mas precisa saber que elas fazem sentido. Que existem para proteger, organizar, construir, não para alimentar a insegurança de quem tem poder. Quando percebe que tudo é fachada, algo em você desliga. Não faz escândalo, não lidera revolução, apenas muda a chave, para de dar além do necessário, para de confiar e começa a preparar a saída. Porque se o sistema não respeita sua inteligência, você não vai emprestar sua energia. E quando você se desliga, é de verdade, sem aviso, sem barulho, sem volta. Número 7. Pedirem explicações já te julgando. Às vezes não é o que te perguntam, é como te perguntam. Existem situações em que nem vale a pena abrir a boca, porque já decidiram quem você é. E aí, tudo em você esfria, porque o que realmente te quebra é perceber que estão pedindo explicações só para confirmar o julgamento que já fizeram de você. Isso acontece quando alguém se senta à sua frente com a sentença pronta, esperando que você a valide com suas palavras. Eles não querem te entender, querem te ver se justificando, se defendendo, agindo como se seu valor dependesse de convencê-los. Você já viveu isso. Alguém te olha com olhos contaminados, solta um "me explica isso", com aquele tom que não busca a verdade, mas o controle. E você sabe que não importa o que diga. A opinião já estava formada antes da conversa começar. Um homem sigma não implora por compreensão. Não argumenta com quem já o condenou. Porque você não fala para convencer, fala para se conectar. E se a conexão não existe, o silêncio é sua resposta mais poderosa. Quando isso acontece, seu olhar muda, sua energia muda. Não há raiva, nem grito, nem drama. Apenas uma distância brutal, uma porta que se fecha por dentro e que não se abre mais. Porque você não se rebaixa a se justificar para quem só quer te ver cair. Se quiserem acreditar no pior, que façam isso sozinhos. Você não está aqui para convencer, está aqui para avançar, e você avança sem olhar para trás. Número 8. Pessoas que invadem seu espaço. Existe uma linha invisível que poucos respeitam. Não é uma barreira física, é um limite mental, emocional, energético. E quando alguém cruza essa linha sem permissão, não importa o quão simpático seja, já quebrou sua paz. Porque você não precisa de muros, precisa de espaço. E quando tiram isso de você, tudo fica tenso. Isso acontece quando falam com você justamente nos momentos em que o silêncio é seu refúgio.
Quando alguém aparece com seus dramas, quando você só quer paz. Quando chegam sem avisar, ligam sem motivo, exigem sua atenção como se fosse sua obrigação oferecê-la. Você já viveu isso? Está concentrado, curtindo seu momento e, de repente, alguém chega com seu caos, com sua necessidade urgente de companhia, de resposta, de atenção, não porque querem sua presença, mas porque não suportam o próprio vazio e esperam que você o preencha. Um homem sigma valoriza a solidão, não como castigo, mas como fonte. É no silêncio que você pensa, organiza seu mundo, respira. Não é egoísmo, é sobrevivência. E quando alguém invade isso, você não está confortável, está preso. Você nem sempre diz. Não inventa desculpas, apenas se afasta, cria distância, reduz a intensidade, porque se alguém precisa invadir seu espaço para se sentir importante, não entende quem você é, sua energia é sagrada, sua paz não se negocia, e se alguém não respeita sua necessidade de ficar só, não merece estar presente quando você decidir compartilhar. Você não foge, você escolhe. E quando escolhe o silêncio, é porque o barulho já perdeu o sentido. Número 9. Que não respeitem os teus limites. Existem momentos em que o que te quebra não é o conflito, nem a rejeição, nem a crítica. É a insistência. Essa mania que algumas pessoas têm de forçar, de pressionar, de ultrapassar limites que você já deixou bem claros. Como se os teus limites fossem caprichos, como se o teu silêncio fosse um convite para continuar insistindo. Isso fica evidente quando alguém não aceita um não, quando insiste com planos, com perguntas, com presença, mesmo sabendo que você já demarcou seu espaço. Não querem te entender, querem te dobrar. Você com certeza já passou por isso. Disse que não queria conversar. Disse que precisava de tempo, disse que não ia ceder. Mas a pessoa continua ali, ultrapassando sem permissão, tentando arrancar um sim forçado. E a cada tentativa, ela não apenas perde tua confiança, perde teu respeito. Um homem sigma não impõe limites por orgulho, nem por arrogância. Ele os impõe porque sabe o valor da própria energia. Sabe que não pode estar disponível para todo mundo o tempo todo. E quando alguém ignora isso, ele não responde com raiva. Responde com distância. Você não grita para ser entendido, não repete o que já disse, apenas age, se retira, desconecta, porque se alguém precisa te empurrar para ficar ao teu lado, então não merece estar. E se cruzam essa linha uma vez, talvez você avise, mas se cruzam de novo, nunca mais verão você do mesmo jeito, porque você não castiga, você desaparece, e quando faz isso, não deixa rastros. Só silêncio. Número 10. Muito blá 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 e zero ação. O que mais te afasta de alguém não é que pense diferente, nem que erre, nem que tropece. O que realmente te destrói por dentro é a incoerência. As palavras vazias, as promessas repetidas, o discurso bonito que nunca vira atitude. Isso acontece quando alguém fala de disciplina e não acorda cedo, quando promete mudanças e repete os mesmos erros, quando prega valores que nem tenta viver, não porque não pode, mas porque não quer. E o pior, espera que você continue acreditando em cada palavra. Você já viveu isso. Escuta planos, discursos motivacionais, promessas de mudança, e os dias passam. Nada acontece, nada muda, só mais palavras, mais desculpas, mais ruído, e você ali, observando em silêncio, enquanto tudo vai perdendo o valor. Um sigma não exige perfeição, não espera heróis, mas valoriza a coerência como ouro, porque você não mede as pessoas pelo que dizem, mas pelo que fazem quando ninguém está olhando. E quando percebe que há mais teatro do que intenção, mais palavras do que compromisso, tudo dentro de você esfria. Você não confronta, não aponta, apenas fecha o canal. Porque sabe que se continuar perto de alguém que só fala e nunca age, vai acabar igual.
E você não veio para repetir ciclos, veio para quebrá-los. Então, quando o blá 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 vira rotina, você não responde com discursos, dá um passo para trás, em silêncio, com firmeza, porque você não precisa de barulho, precisa de verdade. E se não a encontra, sabe muito bem como ir embora. Você não é frio, você não é distante, você não é insensível, você é um homem que aprendeu a proteger a própria paz, porque o mundo não vai fazer isso por você. Durante toda a sua vida te disseram que precisava ceder, que precisava explicar, que precisava aguentar. Mas você sabe que há um limite, e que quando esse limite é ultrapassado, não há retorno. Essas 10 coisas não te tornam fraco, te tornam humano. E o que te diferencia não é o que você sente, mas o que você escolhe fazer com isso. Porque enquanto muitos gritam, você observa. Enquanto outros imploram, você vai embora. Ser Sigma não é uma moda, é uma decisão. E quem não respeita o teu silêncio, não merece tuas palavras. Se esse vídeo falou direto com a tua alma, não o ignore. Clique em gostei agora mesmo. Compartilhe com outro homem que precisa despertar. Mostre para ele que não está sozinho, que não está louco, que simplesmente não aceita mais aquilo que os outros toleram. E se você realmente está pronto para avançar ao próximo nível, clique no vídeo recomendado que está aparecendo na tela. O que vem depois já não é conteúdo, é transformação. Clique. Te espero lá.